essa humanidade que, assim, realmente, eu acho que o mundo está clamando por essa humanidade, né? Sem dúvida nenhuma. É um clamor. E assim, o ambiente produtivo, o ambiente familiar, porque as coisas estão conectadas, né? E aí eu diria para você, eu venho para fazer transformação, tá bom? Eu tô aqui para conta comigo, tá bom? Eu tô aqui para fazer transformação, com coragem, né? Porque tudo isso que você disse requer coragem das lideranças, coragem e visão para realmente poder olhar para a mão e conseguir transformar, né? Lúcia, eu já compartilhei um pouco com você dessa coisa que me incomoda, e é por isso que eu venho falando de segurança integrada, que eu acho que a gente está parecendo um açougue, né, minha amiga? A gente está parecendo um açougue. A gente fala assim, da NR1, da NR17, da NR6, né? A gente fala de vulnerabilidade, de saúde mental, né? Como se tudo fatiado. Se a gente tivesse tudo fragmentado. Se a gente tivesse no açougue, né? Aí eu te pergunto, né? Porque aí agora a gente vai entrando um pouco aqui nos nossos pilares. Diante de tudo isso que a gente vem vendo nas organizações e tudo mais, você acha que autocuidado dá para terceirizar? Parece uma piada até, né? Pensar dessa forma, assim. Chega da gente terceirizar a vida da gente, né? Chega da gente pedir permissão para ser quem a gente nasceu para ser. Chega dessa busca frenética por validação que nos faz a gente se perder de si mesmo. Eu já não sei mais quem eu sou, porque eu tenho que viver à mercê do que querem que eu seja. E essa despersonificação é a contramão desse autocuidado que hoje é urgente. Autocuidado que para alguns ainda não é bem compreendido e que para outros pode parecer frescurinha, mimimi, bobagem, é sobrevivência, gente. Como seguir num mundo que me exige cada vez mais? Sem em nenhum momento parar para ver, mas afinal, o que eu quero para mim, o que eu preciso? Então, assim, não tem como terceirizar. E muito menos pedir permissão para isso. Eu não só não posso terceirizar, como eu tenho que deixar muito claro para mim mesma que é uma questão, vai além do merecimento, vai além da necessidade, é um direito. Eu não tenho que pedir permissão, eu não tenho que terceirizar, eu não tenho que esperar para ver o que as pessoas vão achar disso. E aí é que está a dificuldade da escolha, Júlio. Porque para praticar algo que é óbvio, que é fundamental e que é urgente, como é o autocuidado, muitos vão se deparar em momentos em que vão ser olhados como um bicho esquisito. Como assim? Tu vai fazer isso porque tu quer, porque faz bem para ti. Como assim tu não vai fazer aquilo que todo mundo está fazendo? Então, por exemplo, eu saio de férias e eu aviso antes. Estou de férias. Eu não vou atender telefone, eu não vou responder WhatsApp, exceto situações de extrema necessidade. Porque eu também não vou ser irresponsável de deixar pessoas se prejudicando por isso, né? Como assim? Tu avisou para os teus clientes que tu não vai atender o telefone, que tu não vai? Não tem medo de fazer isso? E aí vem a palavrinha-chave, né? O medo. Não, eu não tenho medo de cuidar de mim, eu não tenho medo de mostrar para as pessoas que eu tenho respeito por mim mesma. E na medida em que eu vou praticando este autocuidado, eu também vou estimulando para que as pessoas façam o mesmo com elas. Então, não é só uma questão de terceirizar, é uma questão de perceber a urgência e a importância disso agora. É uma questão de se sentir merecedor e capaz de cuidar de si mesmo, de não pedir licença para essa prática, para esse estilo de vida, porque passar a cuidar de si mesmo se tornou um outro estilo de vida. Eu estou falando muito pensando na minha caminhada.
Eu não estou pensando em autor nenhum, tá, gente? Eu não estou falando tecnicamente, eu estou falando bem humanamente. Muitos hábitos eu mudei na minha vida, muitos, de uns anos para cá, muita coisa se transformou na minha vida. E, e fazer diferente para viver diferente, para ser diferente, tem um preço a ser pago. Representa tu ser questionado e tu ser olhado assim como um bicho esquisito, um ET. Mas, gente, o gosto de liberdade que isso tem é impagável. Vale o preço. Vale o custo de ser olhada como ET. Né? Então, assim, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula. Eu não dirijo mais. Vendi meu carro e não dirijo mais há muito tempo. Eu não preciso de carro para viver. Eu não tenho essa dependência de um carro. Eu digo alguns nãos de convites que eu recebo, assim, vai ter uma palestra, não vai dar, já estou com minha agenda assim, ó, cheguei no meu limite, eu já entendi o meu limite, porque eu já tive picos de estresse no meio de uma palestra, assim, de passar mal, de sair e ir direto para o hospital. Então, assim, eu sei o que é adoecer por conta de excessos. Então, quando tu começa a dizer alguns nãos, vai ter uma festa, todo mundo, gente, eu tô querendo ficar sozinha. Assim, tu vai viajar sozinha? Como assim? Ninguém vai contigo? Tu vai ver, tu e tu mesmo, assim? Sim, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu sou a minha melhor companhia, definitivamente. Então, assim, são descobertas que a gente vai tendo e se paga um preço por isso, sim. Mas, assim, ó, repito, é libertador. A palavra que define o autocuidado é esse sentimento de liberdade que a gente encontra. Ai, minha querida, essa conversa vai render. Vai passar um pouquinho do nosso tempo, mas ó, vamos lá que vai dar certo, viu? Vamos Ó, indo. Se eu estiver deixa... me estendendo, Julinho, me Não, eu fala, Lúcia, tô amando. encurta as Vamos tuas lá respostas, que porque eu começo e vou longe. tô amando. Vamos lá, vamos em frente. Eu não posso, Lúcia, eu não posso deixar de passar aqui nessa conversa, minha querida, com você, sabe, com esse seu olhar, e, e repetir para você uma coisa que eu repito para muita gente, inclusive nas minhas palestras, né? Autocuidado não é igual todo dia e o autocuidado não é igual para todos, né? Por exemplo, a Lúcia, eu sei que ela gosta de meditar, porque a gente já conversou sobre isso, né? Eu, Júlio, eu não faço meditação como a Lúcia, sentada lá embaixo da árvore, eu não faço, mas eu pego e faço meus momentos de silêncio, que para mim é importante, Ótimo. né? Eu gosto de praticar corrida, que não tem praticado tanto, enfim, né? Então, cada um tem a sua necessidade. E aí, a pimentinha, o temperinho que eu queria fazer nessa pergunta para você, Lúcia, e é a questão de pessoas que têm diagnósticos e pessoas que não têm diagnósticos, né? Nós vivemos no nosso país, eu acho que desde muito tempo, né, que a gente vê aquela coisa da quinta série, né? Você vai no meu time, você não vai no meu time, né? E aí, dentro dessa integralidade, falta esse acolhimento para essa diversidade, inclusive neurológica, entendeu? Perfeito. Né? Então, assim, aí eu te pergunto, né? O que você diria, observando essa questão, focando ainda no autocuidado aqui, né? Para essas pessoas que têm diagnósticos e as que não têm são sedentárias, por exemplo, porque isso acarreta uma série de outros problemas também na saúde física, né? Olha lá, né? A gente falou do açougue, né? Saúde mental, né? Então, as decisões que a gente toma na nossa cabeça acaba influenciando o nosso corpo, né? Corpo, mente, emoção, espírito, a gente é um só. E assim como a gente é um só, a gente está conectado uns com os outros. A frase célebre do somos todos um é muito verdadeira. Muito verdadeira. Mas ela só se torna verdade quando eu sinto isso. Entender não é suficiente, é preciso sentir. O verdadeiro aprendizado se dá quando mente e coração se reúnem numa única conclusão. Então, aquilo que eu penso, que eu entendo, que eu aprendi, o conhecimento que eu tenho, ele precisa ser internamente significado. Ele precisa ser sentido, vivido, experimentado. E aí é que a mágica acontece. Porque aí as coisas ganham
relevância, aí elas se incorporam à minha existência, à pessoa que eu me entendo por gente, enfim, né? Promover o autocuidado, promover essa integração, parar de viver como açougueiro, que tu trouxe uma analogia muito boa, né? Não dá para um cuidar de cortar a picanha, o outro corta a alcatra, o outro corta o colchão, não sei o quê. Não dá, é um boi só. Para a gente entender isso, a gente tem que. O raciocínio é muito simples, cada um tem sua receita, como tu disse, né? O que me promove boas emoções? Essa premissa da psicologia positiva resume tudo. O que me promove estresse? Essas duas simples perguntas, então. Vai me apontar o que eu devo evitar, ou aquilo que eu não posso evitar, mas que eu preciso aprender a lidar da forma menos sofrida possível. E também vai me mostrar o que me faz bem, o que me promove bem-estar, o que me promove emoções positivas. E de que forma, na medida em que eu promovo bem-estar para mim, eu posso também estar promovendo o bem-estar do outro. Esse caminho do bem-estar, da reflexão, dos gatilhos que me trazem essas experiências, e eu repito, é aquilo que eu entendo, mas é aquilo que eu sinto também. Aquilo gera um movimento de ser e de existir que respinga no meu entorno, que faz com que as pessoas ao meu redor também sintam dessa forma. E na medida em que elas sentem um bem-estar, aquilo retorna para mim. E aí a integração acontece, porque a gente é um só, Júlio. Eu não vou viver bem e integrada com o mundo que eu vivo se eu promover o autocuidado, pensando exclusivamente em mim. Eu tenho que também perceber como que o meu autocuidado pode repercutir para fora. Eu não posso pensar em mim isoladamente. Eu tenho que também ter responsabilidade e consciência sobre aquilo que eu promovo ao meu redor. Quando eu chego num ambiente, eu levo luz ou eu levo treva? As pessoas gostam quando eu chego ou elas fazem cara feia e olham para o lado? Eu gero uma energia de alegria, de leveza, ou eu torno o ambiente tenso? Eu sou responsável pela ambiência. Isso é bem-estar, isso é autocuidado, isso é integração. Isso é o que eu entendo por essa evolução, por essa transformação que a gente tem que buscar diariamente, que é para isso que a gente está aqui. Entendo eu, né? E eu tenho dado muita atenção de uns anos para cá para minha camada espiritual, né? A gente é um ser cebola, assim, a gente tem várias camadas. Gostei. Acabei de inventar. A gente é um corpo, a gente é uma mente, a gente é um coração, mas a gente é, sobretudo, espírito. E essa energia que pulsa no meu perispírito vai definir a minha existência e vai permitir ou não a minha conexão com outras existências ao meu redor. Se eu cuido dessa camada, as outras três muito provavelmente vão ter repercussões com isso. Né? As minhas emoções, o meu corpo, a minha mente vão se equilibrar também. Então, é uma integração, quando tu fala, né, dessa coisa do fatiado, fragmentar tudo, é muito claro o quanto a gente vive nessa realidade hoje, mas também fica muito claro o caminho da integração, que começa individualmente nessas minhas camadas, que começa logo em seguida na forma como eu cuido, relaciono e me conduzo na vida e nas experiências que eu tenho dia a dia, e também na minha responsabilidade com o mundo que eu estou criando ao meu redor. Isso é fundamental, falo muito isso em aula e tu já me ouviu falar em competência socioemocional. Sim. A competência, o que hoje todo profissional precisa, ela não é mais técnica e voltada ao trabalho, ela é uma competência humana.
O ser humano que eu sou no trabalho, o ser humano que eu sou na família, define tudo. E ele está na minha mão escolher. Eu acho que esse é o grande insight desse momento de história nossa da humanidade. A gente descobriu que a gente pode escolher quem a gente quer ser. Eu quero viver dominada por um sistema que dita padrões e me diz como eu tenho que viver, ou eu posso sair desse jogo e escolher livremente quem eu nasci para ser. Aí a integração acontece. Olha que paradoxo, né? A gente acha que para se integrar, a gente tem que entrar na manada e seguir os padrões, para se sentir integrado, inserido. É exatamente